Cerveja gelada. Oh. Olá, meus amigos. Sexta-feira, 23 de setembro, segundo dia de primavera. Né? Segundo dia de primavera. Boa tarde a todos. Mesmo assim, o sol ainda está meio acanhado, né? Mas a gente já começa a ver um deslumbre das flores. E as mulheres bonitas que deixam florida nossa cidade. Oh, poeta. As itaienses. Viu? Mas nós estamos aqui. Eu estou vendo minha plantação aqui, não tem flor, mas amanhã vai ter. É o seguinte, estamos aqui no nosso podcast nos 44. 44. Sapato. Fazer um jantar, um churrasco nos 50. Oh, tudo por conta do Pedro Paulo. Então não vai ter churrasco. Meus amigos, é o seguinte, estamos aqui para discutirmos assuntos relevantes à nossa cidade. Uma notícia triste, para a gente começar. Apesar de estarmos com 0 casos ativos de Covid-19, 0 número de registros, no dia 22, ontem, ocorreu mais um óbito pela Covid-19 na cidade, atingindo o número de 90 no total. 90. Né? Trata-se de um homem de 85 anos, portador de cardiopatia e diabetes. Independente da idade, independente da doença, é mais uma morte ocorrida. É mais uma morte, né? Então, gente, se cuidem. Se cuidem. Se cuidem. Cuidem da saúde, né? Cuidem da saúde porque o poder público não cuida, não. Não, mas a gente está vendo que está caindo bem, né? Acho que é por causa da vacinação e outros assuntos e outras, né? Mas Eles acharam como controlar, né? Mas manter ainda, né? O trabalho de higiene, o trabalho de lavar as mãos, dos cuidados sanitários, tudo é importante, né? Tudo. Uma pena, nossos pêsames à família, né? A família dessa pessoa que nos deixou na noite de ontem devido à Covid-19. Número de 90, infelizmente, né? Mas a vida continua. A vida continua e hoje, deixa eu ver se é hoje, para não falar besteira. Gostei do seu entusiasmo. A vida continua e o Palmeiras não será campeão brasileiro. Brasileiro? É. Aposto tudo que eu tenho contra o que você não tem. O que dá o mesmo, né? Ainda bem que entendeu. Segundo notícia que nós vemos aqui, né, na página pessoal do prefeito José Ramiro. No Facebook, né? A Cocamar, uma cooperativa que figura entre as maiores e mais bem conceituadas do país, isso ninguém nega, né? Não tenho nem ideia o que é Cocamar. Não, Cocamar é uma empresa muito forte, muito forte. Você está dizendo, eu acredito. Acaba de ter uma filial inaugurada na cidade, no município, né? A unidade funcionará como uma loja de insumos agropecuários. E esta é a 10ª filial se instalar em São Paulo. Quantos empregos? Quer dizer, a Cocamar, que a gente conhece... Quantos empregos? A Cocamar, que a gente conhece, ela é uma cooperativa que, né, ela é uma indústria de óleo, né, e outros produtos que... É uma indústria enorme. Outros produtos que atingem o mercado brasileiro, né? E em Itaí, ela está inaugurando uma filial, né? Ela está inaugurando uma filial... Na antiga balança. Isso, ali no prédio onde seria a antiga balança, né? E, na verdade, ali vai ser uma loja de insumos agropecuários. Insumos? Né? Isso. Quer dizer... O que é insumos? Na verdade, ela vai vender defensivos, vender sementes, vender produtos... Não é você que falou outro dia que tu vai concorrer com lojas estabelecidas aqui? Mas né? É uma cooperativa, né? A única coisa que tem diferente das empresas aqui é que é uma cooperativa. Porque nós temos agropecuários. Essa seria uma cooperativa, né? E essa cooperativa nada mais que vai fazer... Você viu quem está chegando aqui? Ó, o Silvio, seja bem-vindo, Silvio. Já falamos... Você está defendendo aí, mas na verdade calma. Quantos empregos? Calma, eu estou lendo a notícia. Desculpa. Né? Foi um momento de emoção. Então, a filial inaugurada em Itaí será uma loja de insumos. Tá ok? É uma loja de insumos agropecuários.
quer dizer, nada mais vai vender produtos agrícolas, né? Concorrendo com o comércio da cidade. E o prédio onde ela está instalada é uma doação. Sessão, né? Sessão de uso. Doação. Nunca mais vai pegar de volta. Nunca mais pega, né? Da prefeitura municipal, né? Aqui está muito bonito tudo que fala, né? Ratifica também com o centro de cooperativismo, o marco de desenvolvimento da cidade, é tudo muito bonito que está escrito, né? Mas o que me chama a atenção não é a questão da filial da Cocamar estabelecida em Itaí, apenas concorrer com as outras outras empresas que vai ser na cidade. Isso é legal, né? Mas concorrência é legal. Mas é uma cooperativa, né? E deve ter futuramente alguma coisa a mais a oferecer para o nosso... Por que você está gaguejando, menino? Eu estou gaguejando porque eu quero chegar aqui. Eu estou vendo aqui um vídeo no Facebook. No Facebook do nosso prefeito, né? Um Facebook, a imagem do vídeo. O prefeito, né? Falando tudo que nós falamos aqui, né? Exaltando o prefeito itaiense. O prefeito itaiense José Ramiro, né? Exaltando a presença do Camargo, maravilha, que seja bem-vinda e que traga muitos empregos para a cidade, o que parece que vai ser uns 10 ou 12, no máximo. Né? Tá otimista. Mas beleza. Mas agora o que me chama a atenção é a propaganda que aparece no vídeo. Zé Ramiro prefeito. Em amarelo e verde. Em amarelo, azul. Amarelo e azul. Amarelo e azul. Né? Cara, o prefeito está usando o momento para fazer propaganda de si próprio. Assim mesmo. Prefeito Zé Ramiro. Aqui não deveria ser Itaí, alguma coisa assim? Prefeito Zé Ramiro. O prefeito, o Zé Ramiro, popularmente conhecido como José Ramiro Antunes Prado, ele... não tenho nada com isso, mas você tocou no assunto, né? Não, assim... Me deixa indignado que é o seguinte... Você pegou o Silvio desprevenido aqui, ele ficou com a cara... Não, mas ele vai... Essa tua vista, o cara do Silvio... Olha aqui, Silvio, olha aqui, você vê que eu não estou enganado, olha aqui, ó. Mudou. Tá? Mudou, mas volta, né? É que na verdade eu cheguei agora. Não me ponha nessa. Vocês me perdoem o atraso. Aqui, olha aqui. Enfim, ó. Então eu peguei a conversa andando, é difícil você opinar. Não, assim, vai seguindo a conversa aí. Então, a presença, o que eu quero dizer é o seguinte, a presença da Cocamar na cidade é importante, né? Ela vai trazer alguns dividendos, vai trazer algum lucro, futuramente ela pode instalar aqui uma indústria, né? O que não é no momento ela vai vender insumos, ela vai concorrer com o comércio local, né? Mas tudo bem, mas o que me chama a atenção aqui é que ao invés de estar aqui na foto, né? Cocamar e tal, tá escrito simplesmente ali, prefeito Zé Ramiro. Ô Luiz, pode fazer um comentário rapidinho? Essa imagem que está aparecendo aí, que você está falando... Isso não é promoção pessoal? É pré-campanha, mas... Pré-campanha que eu conto, campanha... Eu não é candidato a governador, presidente? Ele é candidato a prefeito, mas ele fala que não, né? Daqui a quantos anos? Não, que doido, já está em campanha. Mas não é isso. Você foi convidado lá para... Não, calma. Essa imagem que está aparecendo aí é de uma recepção que teve no Clube Seripa. Estavam vereadores lá, etc. Chique, hein? Foi servido joelho de porco. Sabe falar joelho de porco em alemão? Sei. Que jeito que fala? Gatinha. Não. É gatinha. O cardápio é joelho de porco. Chucrutes, que parece que é... Chucrute é salsicha. Isso, não sei se é salsicha. Não, é repolho. Repolho. Condimentado. Isso, chegou o nosso alemão. Você foi? Não, eu não fui. Foi dia 20 de setembro, né? Não sei que dia aí. Foi, 20 de setembro. Dia 20 de setembro foi dia do meu aniversário. Parabéns. Eu vou perguntar então que eu vou fazer. Parabéns, eu vou fazer uma pergunta. Sim. No seu aniversário teve chucrutes? Não teve chucrute. Teve carne, né? Picanha. Eu posso dizer que eu fui muito bem recepcionado. E outra coisa, com as pessoas que eu estava, pessoas muito queridas. Maravilha. E também recebi muitas mensagens, alguns telefonemas.
Mas não onde eu estava, para onde eu fui convidado, assim, fui muito bem assistido, muito bem atendido e muito bem servido. Graças a Deus. Que você tenha 3 vezes mais a idade que fez agora no dia 22. Não conte tá? com nós. Não conte, que eu não quero saber. Mas assim, eu só quero me colocar na seguinte posição. Olha só, o cara fala o aniversário 2 dias depois. Deixa eu só complementar aqui. É a inauguração da Cocamar. É uma empresa que vem para a cidade, né? Não sei se vai trazer benefícios, se vai. Tomara que traga muitos e muitos benefícios. Seja bem-vinda a Cocamar, né? Como todas as outras empresas que vêm para a cidade. O que me deixa incomodado é essa campanha eleitoral descarada, antecipada, e olha que antecipada. Isso, e usando, né? O cargo que o cara usando o cargo. Se tivesse aqui prefeitura municipal, né? Maravilha. Mas prefeito Zé Ramiro, quer dizer que, sabe, daquela imponência, né? Não, é que eu acho engraçado, Silvio, eu estou pensando no aniversário, Silvio, viu, Luiz? Itaí já está em pré-campanha faz tempo, que eles adotaram o cinza e branco. Não, vem, não desvia o assunto. O que eu quero, você me interrompeu. Primeiro que foi uma recepção exclusiva para as pessoas convidadas a dedo. Não sei se o Silvio é irmão de uma vereadora, não sei se ela esteve lá, mas estavam vereadores, estava o prefeito. Também você mostrou um vídeo para mim aí do vice-prefeito com 10 pessoas. Vila Capitão Cesário apoia, fulano e tal. Não, mas assim, né? Mas assim, o vice-prefeito está fazendo campanha para o candidato que ele está apoiando, né? Com 10 pessoas representando o capitão. Que fosse uma pessoa. Né? É uma conversação de campanha política na cara dura. Para um candidato que as eleições estão próximas. Né? Semana que vem. Agora, o que me deixa... Não, mas é sério, eu quero bater nessa tecla porque não é a primeira vez. Isso aí é pré-campanha, não sei porque você está batendo na tecla. Não, mas espera aí. É pré-campanha. Pera, isso é legal? Não isso pode? Não pode. Isso... um slogan de campanha, um slogan de administrativo tem que ser muito bem estudado para não dar parecer que é campanha. Não, o slogan deles é Juntos por Itaí. A foto do prefeito no lugar que ele está, perfeito, ele está lá como chefe de gabinete. Chefe do executivo. Chefe do executivo, parabenizando e recepcionando as pessoas. Mas usar o local para fazer uma campanha em cima do nome prefeito Zé Ramiro, é slogan. Eu acho que você está entendendo onde eu quero chegar. Não, mas pré-campanha. Mas o grande problema é que não é a primeira vez. Tudo que você vê que acontece na cidade aparece prefeito Zé Ramiro. Ele está fazendo campanha dele e não da administração pública, que seria o município de Itaí. Ele faz campanha Zé Ramiro em nome de avenidas... Isso. Que é com dinheiro público, dinheiro de deputados. Ele só está lá o que é prefeito. Em nome de estradas, que é de verba de deputado, é sempre Zé Ramiro. Isso. Cara, alguma coisa está errada. Se é ele que está fazendo tudo isso aqui... Foi lançado aí, Luiz... Posso estar errado. Não, você está colocando uma hipótese. Foi lançado aí... Não sei por onde aí, está correndo aí na cidade, o quanto o governador, o candidato a governador aí, que exerce o cargo, Rodrigo, qualquer coisa? Rodrigo Garcia. Qualquer coisa, Rodrigo Garcia. Isso. Ele foi lançado, que foi investido aqui em Itaí, deu 95 milhões. Em Itaí? O Estado pôs aqui. Tá, mas Primeiro. Não, foi lançado. Primeiro, 45 milhões da estrada vicinal, isso aí é um programa de 2018. Do Dória. O Dória estava se preparando. Calça curta. Isso, o Dória estava se preparando para ser presidente da República e bolou uma porrada de programas que seriam colocados em execução, chama ordem de serviço. Novas vicinais, em 2022. Sim. E outros programas aí. Sim. Principalmente entregar carro e tal. Muito bem. Aí o PSDB, a nível nacional, deu uma rasteira no Dória. E o Rodrigo Garcia se afastou do Dória. O Dória se matou sozinho. Se matou sozinho, mas eles também deram uma rasteira. E aí o PSDB, a nível nacional, para
para colocar o PSDB paulista numa saia curta, colocou de candidata a vice-presidente na chapa da Simone Tebet, uma senadora, que eu não recordo o nome, paulista, certo? Sim. Muito bem. O Rodrigo Garcia pode vir aqui, pode vir na cidade com 200 mil habitantes, ele não vai citar o Dória. E ele é um vice-governador do Dória, era secretário do governo do Dória, foi apoiado na convenção pelo Dória. E todos os programas, todos, sem exceção, que ele está distribuindo aí no interior paulista, é do governo Dória, que estava se preparando para ser candidato. Então o Rodrigo Garcia não mandou nada para Itaí. É que nem aqui, ó, eu vi uma manifestação, presumo eu que é do vice-prefeito de Itaí. Presumo, não que seja. Que agradeceu, não sei o quê, e falou, nós, ele e o prefeito, lutamos para trazer essa recap aí, não sei o que está fazendo, na vicinal Iracema, Londra. Não é, né? Quem fez isso aí é o Felipe, chama o deputado, não lembro, Dávila. Felipe Dávila. Ou então Coutinho, que não era nem vereador, esteve na Assembleia. Teve um vídeo que correu as redes sociais aí do Dávila com o Coutinho. Teve uma briga que nós dois comentamos num podcast aqui, nós dois comentamos que o Ricardo Madalena resolveu falar que ele que tinha mandado, porque ele faz muito isso, o Ricardo. Tem uma dobradinha aqui, tá aí, um pessoal trabalhando para o Ricardo Madalena e Samuel Moreira, Madalena e tal. Então, os 45 milhões só veio para Itaí porque o Dória deixou tudo prontinho, pensando que ia ser candidato. E o nosso amigo Rodrigo Garcia, que você falou aí, está indo, nem está certo. E o atual prefeito e o vice estão nadando, porque o que vale aqui Itaí é famoso, né? Teve uma ocasião quando inauguraram a iluminação pública aqui, muito assim, na raça. O cara que inaugurou, e só inaugurou, então, prefeito. Os caras que correram atrás do dinheiro, brigaram com o governador, e etc. Quem sabe a história de Itaí. Itaí é assim, todo lugar é assim. Agora esse que você está falando é pré-campanha. Não. Só a Câmara pega esse cara, mas ele tem maioria absoluta lá. Ele não pega. Você vai denunciar por a promotoria pública, vai demorar uns 2 anos. Eu não estou denunciando, nem quero a cassação, nem quero que... Mas é pré-campanha. Mas, viu, mas... Não entendi. O que você quer? O que eu quero mostrar que é o seguinte, que tudo que está acontecendo, o uso absurdo daquilo que não é. Da máquina pública. Daquilo que não é. Não, a máquina pública faz. A máquina pública tem que fazer. Toda administração usa máquina pública na cara dura. Mas tem que fazer. Só que esquece que é obrigação. Não, entendi. Entendeu? Esse logo lá em cima, prefeito Zé Ramiro, tal, cara, isso é um absurdo. Nada contra o prefeito Zé Ramiro, nada contra todo mundo. Mas, viu, a pessoa isso aí deve ser parte da equipe de divulgação dele, da equipe de marketing dele. Que está fazendo uma coisa que pode prejudicar a imagem do prefeito. Pode prejudicar a candidatura do prefeito. Por isso é promoção pessoal. Isso. Promoção pessoal. Explorando o prestígio do cargo. Né? Cargo de prefeito. Isso é inadmissível durante uma gestão. Se ele está lá, coloca lá, né? Eu, prefeito Zé Ramiro, tá maravilha. Agora, propaganda de prefeito Zé Ramiro, isso é um marketing, uma divulgação pessoal. Por falar nisso, eles derrubaram a lei que antiga que não podia fazer slogan, administração pública, tá essa? Eu acho que não, vamos esquecer, viu, do jeito que tá a coisa, vai do jeito que tá, todo mundo tá aí, vai. O povo não liga, não. Vamos falar de uma coisa que interessa. Vamos falar uma coisa que interessa. Tem convidado seu aqui, né? Não, convidado meu não. E, aliás, eu não vou conversar com ele. Nosso. Viu? Ele só deixou a gente com vontade, porque você viu que a festa foi boa, não foi? Foi. Do jeito que ele falou? Do aniversário? Foi. Estamos aqui com o Silvio, né? O Silvio Aparecido. Silvio Adriano Aparecido da Silva, né?
Aparecida é a Lauriane. Lauriane Aparecida da Silva. Mas você usa também. Silvio Adriano. Silvio Adriano. Silvio Adriano. É um cara que trabalha na penitenciária, né, Silvio? Isso. Ele tem um cargo que devia levar algumas pessoas para lá, mas não é essa a posição dele, porque ele é só cuidar de quem está lá. Né? Isso. Na verdade, a gente faz parte do processo, né, do cumprimento, né, da pena, né? Então atender para que a pessoa cumpra. Isso, né? Resguardar todo o processo, né, de cumprimento de pena, né, que foi imposto pelo judiciário, enfim, ou pelas autoridades policiais, quando ainda não for julgado, né? E também garantir todos os direitos da pessoa presa, né, conforme a legislação pertinente. Essa é a nossa função lá dentro. Afinal de contas, a pessoa que vai para lá, ela é tutela do Estado. Ela é tutelada pelo Estado. Não, senta aqui. O Silvio. O Silvio é nosso parceiro, nosso amigo, desde há muito tempo, né? Ele é o assessor, para quem não conhece, além disso tudo, ele é o assessor da vereadora Lauriane, ele colabora, né, com o trabalho. Vamos fazer um parênteses aí. É um assessor não pago. Ou seja, sou um parceiro. Eu presto uma assessoria para a Lauriane, obviamente, né, mas não remunerado. Sim, muito bem claro. Mas não estou cobrando nada, não. Porque, deixa bem claro. Não precisa escrever o nome na foto, Silvio. Isso, né? Porque as pessoas às vezes pensam, né? Nossa, mas da onde está vindo dinheiro para pagar esse cara, né? Não está vindo de lugar nenhum. Eu ia chegar, eu ia falar que o assessor não é remunerado, mas que corrobora muito com o trabalho da Lauriane, né? E o Silvio, ele tem um trabalho que a gente não conhecia, e é sobre isso que a gente vai falar. Você tem um trabalho sobre o sistema de trânsito, né? Como que é esse trabalho? Você faz parte de um departamento? Como que é? Não, na verdade, assim, eu procurei me especializar, sempre gostei, né, dessa questão, né? Muito cedo, sempre gostei da questão do transporte, direção, enfim, tal, tudo mais. Aí, nas buscas minhas, sempre, em novos concursos e tal, eu tomei conhecimento que o Detran ia abrir edital para contratação de examinadores de trânsito. Até então não sabia nem como funcionava. Fui pesquisar a respeito. Aliás, é uma bagunça, né? Nós estamos na semana de trânsito, ninguém sabe que existe semana de trânsito. Então, nós vamos entrar nesse ponto. E na época, o que aconteceu? E é tão bagunça que foi preso agora um dirigente do departamento de trânsito com milhões lá em cá, liberação disso, daquilo também. Vai falar sobre isso também? Então, infelizmente, né? Aquele velho ditado, né? Sempre existe, né? Ou então sempre existe, não. Quando há uma maçã podre, né, assim na caixa, ela tem que ser retirada, porque senão acaba acontecendo as demais. Sim, né? sim. Graças a Deus aquela maçã foi retirada da caixa ali. Há tempo, né? Assim, então há tempo. Então não podemos nivelar todo mundo, né, por causa de um caso. É um caso isolado, né, graças a Deus. E que bom que as providências necessárias foram tomadas. Mas voltando aí, então eu tomei conhecimento, fui procurar pesquisar mais a respeito, descobri que para ser examinador de trânsito, a primeira coisa eu teria que me tornar um instrutor de trânsito, né? Aquele instrutor de autoescola e tal, tudo mais, que eu teria que me especializar para isso. Procurei fazer um curso, aonde tinha, aqui na região mais próxima, fui lá, passei por todo um processo durante algumas semanas de curso teórico, prático e tal. Diante disso, eu fui certificado, né, credenciado ao Detran como instrutor. Ou seja, eu já poderia trabalhar numa autoescola. Ensinar. Isso. Mas não era esse o meu objetivo. Né? Aí, com isso, eu pude fazer o segundo curso, que era para me especializar e me tornar daí credenciado a examinador de trânsito. Desde 2016, então, eu consegui me credenciar ao Detran. Eu participo de 3 editais, né, tudo dentro da parte legal, tudo certinho. Enfim, é um edital público, qualquer pessoa pode ser. Você pode ser, né? Nosso amigo Pedro Paulo pode ser. Qualquer pessoa que queira, quando estiver aberto, estiver qualificada para isso, pode tentar se credenciar também, né? E o que é muito bem-vindo. Quanto mais pessoas, melhor mais pessoas empregadas, enfim.
Mas com pessoas com boas intenções, né? Sim, sim, com certeza, com certeza. Não o caso, por exemplo, aí do diretor, que o diretor já é outra coisa. Que usa do cargo para se beneficiar. O diretor, no caso aí, já é um outro concurso. É um concurso público, é um funcionário. Eu não sou funcionário, eu sou um prestador de serviço. E com isso eu fui procurando também trabalhar um pouquinho, estudar, fazer algumas coisas paralelas na questão de trânsito e sempre, né, tanto é que eu tenho a pós-graduação que estou em andamento, né, de normatização e segurança do trânsito, enfim. E daí com isso eu ministro algumas palestras, alguns cursos, alguns treinamentos. Fui convidado pela Escola de Administração Penitenciária, por ser credenciado ao Detran, certo? Para ministrar palestra, curso de formação para também os funcionários. E ontem, inclusive, estava ministrando uma palestra na penitenciária de Taquarituba, né? Na penitenciária de Taquarituba, na quinta CIPAT deles lá. Então é um trabalho gostoso, um trabalho bacana, onde eu pude falar um pouquinho, sabe, daquilo que eu tenho, né, de conhecimento, de forma um pouco mais tranquila, para despertar em todos a reflexão, sabe, sobre a segurança no trânsito. Porque o que acontece? A gente cai muito no automático, né, às vezes dirigindo, e a gente vai criando vícios. A legislação, a gente acaba desrespeitando aí em algum momento a legislação de trânsito. A gente não conhece profundamente a legislação de trânsito. Algumas legislações às vezes a gente não conhece. Você estava dando um exemplo, na hora que eu cheguei aqui vocês estavam debatendo sobre um assunto, né, que ficou aquela interrogação, aquela pergunta ali: mas quem será que está fazendo esse material? Né? Será que é o próprio, né? É o próprio prefeito ou é a sua assessoria? Será que a sua assessoria de marketing tem conhecimento de tudo isso que vocês debateram? Né? Só fazendo um link aí, sim, né? Mas sem questão de entrar, né, naquele ponto que eu acho que já foi discutido. O foco aqui agora é a questão do trânsito. Ou seja, você falou bem assim, que ninguém sabe sobre a Semana do Trânsito, né? Então, e para qualquer pessoa, muito difícil você encontrar alguém, sabe, que saiba dizer: eu sei que existe a Semana do Trânsito, eu sei quando é a Semana do Trânsito. Ou melhor, a década de ação pela segurança no trânsito. Vocês já ouviram falar alguma vez? Eu não ouvi, nunca ouvi. Vocês nunca ouviram falar, né? Nunca ouvi. Assim como eu também nunca tinha ouvido falar. E eu só fui ouvir falar disso aí quando eu fui buscar conhecimento na área de trânsito, lá em 2014. Em 2009, a ONU baixou uma resolução, a resolução número 2 da ONU, para que se implantasse no mundo, né, que políticas públicas voltadas à segurança no trânsito. Por quê? Os índices de acidentes são altíssimos. Já eram mega altos, né, se podemos dizer assim. Sim. E havia essa grande preocupação. A verdade é o seguinte: nós vivemos aí uma guerra, certo? Em número de mortes no trânsito, sem darmos um tiro sequer. Entendeu? Mata-se muito mais pessoas no trânsito do que crimes de homicídio. Só um parênteses aí. É isso que eu ia tocar no assunto. O número de mortes no trânsito é inacreditável. É inacreditável. Sim. Né? Qual é o maior fator que leva a isso? A inexperiência no volante, a irresponsabilidade, aos veículos que o Brasil oferece, a impunidade judiciária, né, impunidade da justiça, ou falta de conhecimento das leis de trânsito? Eu vou te responder a pergunta te fazendo uma outra pergunta, mas ao mesmo tempo respondendo. Vou te devolver a pergunta assim. Ou o estresse que a estrada nos oferece. Só acrescentar mais essa. Não. Trinômio do trânsito. Você já ouviu falar? Não ouvi falar. Trinômio do trânsito. São os 3 pontos principais que levam aos números alarmantes, sabe? Tristes demais em nível de mortes e vítimas, sabe? Com lesões no trânsito. Quais são? Vias, veículo e ser humano.
Esse é o trinômio do trânsito. As 3 principais causas dos números que nós temos. Agora eu pergunto para vocês, as vias, quantos por cento vocês acreditam que corresponde são seguros. Aos números dos acidentes? Quantos por cento? Faço a pergunta até porque numa outra ocasião eu estava aqui com vocês e foi debatida uma situação num podcast, numa entrevista com um deputado, certo? E falando um pouquinho sobre a via aqui, a SP255, Raposo Tavares e assim por diante. Pedágios altíssimos, falta de faixa adicional, qualidade das vias e tal. E a gente sabe que esse perímetro, principalmente de Itaí, Taquarituba, o número de mortos de acidentes de veículos é muito grande. Sim. É muito grande. Não, então, é muito grande. Aqui, nós estamos falando aqui, nós estamos isso num trecho. Nós estamos tratando uma mínima fração de trecho. Né? Nós não estamos nem falando a nível regional, estadual, nacional e mundial. Mas eu lembro que vocês fizeram um questionamento a respeito disso aqui, fizeram algumas ponderações a respeito disso, foi debatido o assunto. Mas daí eu volto à pergunta, a via, quantos por cento vocês acreditam? Pode chutar qualquer número, pode chutar. 30%. 30%. Pedro? Não tenho nem ideia. Não faz nem ideia. Gosto de aprender. 3%. As vias são responsáveis, isso é estudo, certo? Não é o Silvio Adriano que está falando, isso é estatística. Não é aleatório. Não, isso é estudo, certo? Dos órgãos competentes para isso. 3% das vias são responsáveis pelo número de acidentes que nós temos. De 100 acidentes é responsável 3. 3. Então, daí é aquele negócio, assim, mas qual via que é a pior? Aquela em más condições ou em melhores condições? Por incrível que pareça, os números também mostram as que estão em melhores condições. Porque daí não é só a via. Sim. Aí já acrescenta outro. Então, mas daí nós vamos chegar agora. Aí já acrescenta a responsabilidade da direção, velocidade. Veículos. Qual a porcentagem dos veículos? Uns 2%. 2%. Se for na base, uns 2%. Não. 6%. Olha. 6%. Isso sobrou 91% para o terceiro, né, trinômio, que é o ser humano. Sim. O ser humano é o maior responsável pelo número de mortes e número de acidentes que existe. Eu assim, no meu ver, né, já que estamos falando de estatística, eu achava que seria uns 30% de uns 15% do outro e o restante, sim, do ser humano. Que é a responsabilidade da direção. Sim. Então, só que daí o que acontece? O ser humano, ele é corresponsável por todos os outros fatores. Sim. Né? Porque se não não cuida do veículo. Se ele não cuida do veículo, atinge esse índice aí que é baixo, mas o ideal é que fosse zero, né? Mas é por culpa do ser humano, certo? Que não faz a manutenção como deveria em seu veículo, ou então que exagera na velocidade do seu veículo, abusa da capacidade e tal, tudo mais, né? Em cima do seu veículo e acaba causando um acidente. É o ser humano também que não faz a manutenção correta nas estradas e tal, tudo mais, não faz os estudos como deveriam em si, né? E se comporta na via, né? Com velocidade adequada, com direção adequada, seja na via ruim ou naquela... E mesmo as pessoas que cuidam dela. Isso, e nas de melhores qualidades, as pessoas que cuidam das vias e tal, tudo, elas não fazem a parte delas. Por isso que elas são responsáveis por 91%. Aí vem outros fatores, como, por exemplo, o estresse, o cansaço, o uso de drogas lícitas, ilícitas, álcool, o desrespeito às pessoas, os outros usuários da via, sejam eles condutores, passageiros, pedestres, ciclistas, enfim, todos nós estamos em trânsito em determinado momento. Em determinado momento nós estamos em trânsito. Se estamos caminhando, estamos em trânsito. Se estamos andando numa carrocinha, numa charretinha, estamos em trânsito. Se estamos andando no nosso veículo, dirigindo ou de passageiro, estamos em trânsito. Então, deve haver o respeito, deve ter o conhecimento do Código de Trânsito brasileiro, respeitar as leis de trânsito, respeitar os limites estabelecidos, as sinalizações, enfim, tudo isso aí. Porque se não houver esse respeito, os números não vão mudar. Lembra que eu falei que a resolução ONU foi a número 2, lá de 2009, nós estamos no final de 2022.
Aí eu pergunto, quando foi a década do trânsito? Já foi? Não foi? Vai ser? O que foi deliberado naquela época? Esse é o questionamento. O Brasil implantou a década do trânsito de 2011 a 2020, certo? Foi feito todo o estudo, em 2009 saiu, 2010 buscou todos esses estudos e tal, tudo mais. Beleza, vamos agora colocar em prática a década do trânsito que a ONU está nos cobrando, está cobrando a nível mundo. E começou em 2011 a 2020. Nós estamos em 2022, eu fiz essa pergunta para vocês e para qualquer pessoa que eu possa fazer, vai responder a mesma coisa. Não sei, nem sabia que existia. Falta o quê? Falta divulgação, falta um verdadeiro trabalho e não a maquiagem. Porque não sei se vocês repararam ou não, mas sempre que chega no período da Semana do Trânsito, começa a aparecer algumas reportagens em revistas, jornais, rede social, agora nos telejornais, sabe? Acidente isso, acidente aquilo, não sei o que e tal. A gente acha até estranho, né? Sabe? Mas ninguém sabe o porquê. Isso é proposital. Isso porque o governo dá aquela incentivadinha, faz essa semaninha, meio aqui mascarada, aparece ali, beleza. Foi feito um trabalhinho. Mas na verdade não foi feito trabalho nenhum. Existem instituições do terceiro setor, sabe? Observatório do trânsito, né? Por exemplo, é uma instituição, uma entidade muito focada, que trabalha muito isso aí, os estudos dos impactos de tudo isso aí, treinamento, né? Campanhas, né? Assim, citando como exemplo. Mas tem outras também, né? Outras aí que oferecem treinamentos e qualificação profissional, qualificação para condutores, mas precisaria ter um pouco mais disso aí. Mas voltando à questão da década do trânsito, ou seja, de 2011 a 2020, nós estamos em 2022 e até agora ninguém estava sabendo. Por causa disso, reeditou, certo? A década do trânsito, que agora estamos na segunda década do trânsito, de 2020 até 2030. Ou seja, nós já estamos finalizando o segundo ano da segunda década de ação por segurança no trânsito e as pessoas ainda não estão sabendo. Agora, faço uma pergunta para vocês. Em 2010, vocês sabem aonde estava ranqueado o Brasil em número de mortes no trânsito? Eu não sei como está hoje. Hoje não mudou muito. Não mudou muito. Não mudou. Hoje eu estou por fora? Não, eu digo para vocês, porque não mudou muito não, certo? Mas em 2010, o Brasil era o quarto no mundo em número de mortes. Nossa Senhora. Primeiro era a China, mas olha o tamanho, o número de população e tal, tudo mais. Mas países, né, assim, menores que o Brasil, com número maiores de mortes, enfim, o Brasil era o quarto. Você acha que há uma uma maciez de se oferecer o volante para o motorista brasileiro? Você acha que não deveria ser com mais responsabilidade, com mais... Porque hoje a gente vê pessoas de 17, 18 anos já tirando o seu primeiro, né? Lógico, provisório. 18, só a partir dos 18. Isso, mas é provisório, né? Uhum. Vai ficar um ano dirigindo e tal. Mas não há uma preparação efetiva de já conscientizar esse motorista. Esse motorista, qual que é a visão desse motorista que vem vindo? Porra, eu vou ter um carro, eu vou andar, eu vou participar, eu vou sair, eu vou aqui, vou ali, né? Mas e a responsabilidade de trânsito? Então, você acha que o sistema do Detran, o sistema do governo, não é muito macio em relação a isso? Esse é um ponto que eu, como examinador de trânsito, observo muito. Infelizmente, as pessoas estão indo para os exames muito mal preparadas. Pessimamente preparadas. Não deveria começar lá na escola, não digo dar um veículo, mas já as leis de trânsito, como agir, como estar, como fazer? Então, o Código de Trânsito Brasileiro, ele prevê, em um dos seus artigos, que eu agora não vou lembrar de cabeça, são muitos artigos, mas ele prevê
que seja inserido, já desde o ensino fundamental, as políticas de educação no trânsito. Não é. Assim como deveria ser também, por exemplo, inserido economia, gestão, enfim, tal, tudo mais. Né? Por isso que nós somos mal formados como somos, né? Falo como porque assim, né? Se o aluno de 7 anos ele aprende a se comportar no trânsito como transeunte, né? Sim. Como uma coisa, ele já começa a perceber os sinais do trânsito. Sim. Então, né? Mas aí que tá. Se não há essa política toda, já não acontece aquilo que está na lei, que era obrigatório, certo? O Estado, Brasil, que eu falo, colocar isso dentro da educação, nas escolas, essa formação junto com toda a formação de conhecimento, as demais que a gente já sabe, as pessoas já chegariam aos 18 anos, por exemplo, já muito mais preparadas, né? Então, para poder fazer lá o seu estudo teórico, prático, então já teria muito mais conhecimento das leis. Essa que é a questão. Mas, infelizmente, o Brasil é cheio de excelentes leis. Só que ninguém cumpre, né? Mas isso. Aí faz outras excelentes leis para não ser cumprida a outra. Então, então, não cumpre, aí existe o jeitinho do jeitinho, o recurso do recurso, e assim a coisa vai se protelando e vai continuando. E outra coisa é a fiscalização, que nem você falou do Detran, né? Sim, eu acho que falta uma fiscalização forte, maciça mesmo, mas por outro lado eu tenho que entender também que, infelizmente, o setor tá, entre aspas, aí vamos dizer, socateado. Falta funcionário, falta, sabe, mão de obra para isso. Quantos funcionários existe do Detran na Ciretran de Itaí? Você sabe me dizer? Mas existe a Ciretran de Itaí? Existe. Não, foi uma piada. Não, eu sei. Não, eu entendi. Mas aí que tá. Funcionário concursado mesmo, funcionário do Detran mesmo. Olha, Larissa, eu vou fazer assim, só para me corrigir aqui. O atendimento lá no Detran, né? São duas pessoas que estão lá, um rapaz e uma menina. Quando chega lá, a gente é muito bem atendido. Então peço desculpa da brincadeira que eu fiz. Não, eu entendi. Não, mas é assim, mas aí que tá. Mas na verdade, essa observação que você fez é muito louvável e é muito bacana, porque mesmo não tendo funcionários suficiente, né, não tendo funcionário ali para dar aquilo que o cidadão paga por isso e precisaria disso, ainda os que têm ainda consegue, sabe, atender cordialmente e da maneira mais eficaz e eficiente possível. Agora imagine se tivesse realmente esse suporte. A nossa região, a gente vê, que eu trabalho com sites de notícias, e a gente vê aqui diariamente, ou diuturnamente, para se dizer, acidentes bobos, né? Tanto na pista quanto dentro da cidade. São motoqueiros, são motoristas de veículos, motoristas de carreta, uma coisa ou outra, né? Que o próprio sistema afeta, né? Tipo, um caminhoneiro vai dormir na estrada, vai acabar acarretando uma coisa ou outra. Pessoas que saem de um local, né, embebedada, e vai para outro local e acabam fazendo uma besteira. Pessoas que pegam moto, já se sente um motoqueiro fantasma, que é aquela corrente de fogo, mas o fogo tá no rabo, né? E assim vai. Então a gente percebe que o Detran, a lei, tudo que junta, não consegue atender ou cuidar do ser humano, que é aquilo que nós falamos agora há pouco, né? Porque a cabeça do ser humano, ele se sente um super-herói com um veículo na mão, né? Ao passo que é nada mais que um tolo, né? E a gente perde muitas vidas com isso, né? É por isso que eu falo da educação lá na escola, de vir atendendo, de vir cuidando. E um trabalho social mesmo, né? Mas isso é muito relativo, acho que não consegue juntar as coisas, né? Porque uma coisa é o departamento cuidar, outra coisa é você instruir, outra coisa é a lei, né? E a própria lei, às vezes acaba contribuindo para coisas piores, né? Como fazer nesse movimento todo? Como cuidar disso?
Fiscalização. Eu sempre falo que deve haver fiscalização, né? Porque as leis são boas. Tem leis boas. O Código de Trânsito é excelente, né? Mas deve haver cumprimento. E para haver cumprimento, infelizmente, o ser humano ele não entende nada se não for na dor. Ou no bolso, né? Então, mas aí tá, isso que eu ia falar, dói no bolso. Só que eu costumo dizer o seguinte, que quando dói no bolso ainda a gente dá um jeito, certo? Mas quando é a dor já não tem volta. Não né? tem volta, não tem volta. Porque é tal coisa, imagina só você pegar o seu veículo com a sua família, né, depois de ter tomado todas e mais algumas, e sair com eles e acontece um acidente. Ou às vezes o contrário. Não, ou ao contrário. Você sai com a sua família de boa, Sim, né? sim. Você já procura levantar num horário que você vai pegar um trânsito tranquilo, né? Vou sair bem de madrugadinha. Porque de madrugada tem muita poucas pessoas na pista, e né, levanta, né, tranquilo, pega sua filha, sua mulher, tá calculando o carro. Aí vem um outro que ficou a noite inteira lá bebendo e vem, atravessa então, e acaba cometendo, né? Não, sim, mas o que eu queria te dar 2 exemplos. Por exemplo, você pegou sua família, tá, tudo mais, saiu, beleza. Você foi parado pelo policial rodoviário que fica geralmente aqui perto das barraquinhas, né? Entre a Vila Matadouro aqui, ou sim, da Paz, ou aqui em cima, as sim. barraquinhas aqui em cima, Sempre próximo tem. do material de construção do Luiz de Souza, enfim. Aí Olha, ele entregou os pontos, hein? Eles abordam você, né? Eles abordam você ali, pedem sua documentação, a documentação tá tudo em ordem, aí eles perguntam, se o senhor bebeu? Né? Bebi. Pronto, você já vai ser multado e tal, enfim, tudo mais. Não, então o senhor aceita fazer o bafômetro? Fez. Atingiu, o nível é 0, né? Mas, dependendo de uma dosagem lá, aí já não é nem questão de multa, retenção, enfim. E aí é questão de direcionamento de você para o plantão policial e, enfim. Aí vem os outros trâmites. Deixa eu só dar um corte em você aqui. Ontem, eu descendo aqui, né, que eu moro aqui para quem conhece Itaí, eu moro aqui na parte de cima da pista, né? Sim. E eu atravessando, eu vou para Santo Antônio e entro na pista. E tenho a rotatória, né? A hora que eu cheguei na rotatória, estava vindo um guincho. Né? E quem está em cima do guincho? O carro do Detran? Um veículo da polícia rodoviária. Da polícia rodoviária. Eu só não tirei foto, não fiz acusação, porque eles vão me ferrar depois. Né? Falou, até vocês! Mas aí pode ser por ele fator. A gente sabe que foi um problema no veículo, né? Mas para nível de você fazer uma sátira da coisa, até vocês, né? Não, com certeza. Não, mas o pessoal trabalha certinho. Então, mas... eu acho assim, quando você vê uma polícia rodoviária na estrada, né? E ela te para, se você estiver correto, ela não vai fazer nada para você. Não, com certeza não. Ela vai cumprimentar, que são muito educados, Totalmente. muito educados, né? Vai conversar com você, ver o que você quer, o que você precisa, onde você está indo, tal. E vai te liberar. Se você estiver errado, eles vão te multar, eles vão te prender, vão prender seu carro. Sim. Mas é porque você está errado, né? Então não adianta, né? Tem uns caras que passam assim, pô, a polícia me multou, cara. Porque excesso de velocidade, porque você estava 150. Ué, não era para multar? Então, mas aí que tá. Que bom que teve o tempo da multa, por isso que eu tô falando. Aí, certo? Depende da situação ali, do teste e tal, tudo mais. Você foi multado, teve a sua CNH retida e tal. Ou seja, vai ter prejuízo financeiro. Você foi conduzido, foi preso. Maravilha. Vai ter, além de tudo, essas despesas normais, mais custos com advogado e mais também a questão da prisão. Beleza, tá tudo certo, isso aí resolve. Se não resolver, dorme os diazinhos lá. Dorme os diazinhos lá e cumpre o que está estabelecido na lei, uma coisa. Mas e se acontecer um acidente? Se perder a vida, tá bom, mas se você tirar uma vida. Então, se você tirar a vida, imagina você carregar isso no seu ombro para o resto da sua vida. Né? Isso não tem nada, não tem dinheiro, certo? Que faça se resolver. A multa você ainda consegue. Né? Mas só voltando um pouquinho, que eu perguntei se vocês sabiam, o Brasil hoje ele está oscilando, na época ele era o quarto, ele está oscilando aí nessa casa de quarto a 7º, número de mortes. Nós passamos por 2 anos de pandemia, o último estudo que saiu agora diz que durante a pandemia
né, que foi aquela máxima, né, fique em casa. fique em casa. E se estava, teoricamente, todo mundo em casa e diminuiu bastante o nível de trânsito, diminuiu sim, consideravelmente. Porém, houve uma elevação em número de acidentes na casa dos 17% com relação ao ano anterior, né? Que não teve pandemia. Entre aspas, normal, né? Normal. Então, ou seja, as pessoas estão abusando mais, não estão respeitando as leis, né? Então, tá faltando ações verdadeiramente. Porque nós estamos já na segunda década do trânsito, né? Mais 8 anos para finalizar. Nós estamos oscilando entre o 4º e 7º lugar aí, em número de mortes, que fica na casa entre os seus 40 e poucos mil e 60 mil mortes no trânsito no Brasil por ano. Não é pouco. E número de acidentes com vítimas. É na casa dos 600 mil. Olha o quanto isso custa para os cofres públicos. Eu ia falar isso, custo. Sim, né? Pedro, você concorda comigo, né? E detalhe. Seguro do privado que tem que pagar. Sim, né? Tudo isso, né? O custo com a remoção da pessoa do veículo, toda a parte medicamentosa, despender profissionais da área para atender. Sim, tem tudo isso aí. Agora, e o detalhe, esses números que nós temos, de mortes e tal, tudo mais, são números em loco. Ou seja, a pessoa morreu ali no acidente. O que vem depois, né? Agora... Não, em consequência dos ferimentos, não em consequência. Aí é o seguinte, o que acontece? Eu vou me colocar como exemplo. Eu já comentei numa outra situação aqui com vocês. Eu sofri um acidente lá em 2016 com a viatura, né? E eu fiquei internado por 12 dias, certo? Nesses 12 dias que eu estava esperando para passar pela cirurgia, né, do fêmur ali, eu desenvolvi embolia, tá? O que acontece? Graças a Deus, volto a falar, minha irmã estava lá, ela percebeu e houve tempo de fazer o tratamento necessário e tal, tudo. E graças a Deus eu estava muito bem assistido também lá no hospital de Araraquara. Mas, digamos que nada disso tivesse acontecido. Eu internado lá, não tivesse percebido, não tivesse tido resposta. Sabe qual seria a causa da morte minha? Embolia, não acidente. Ou seja, eu não entraria na estatística. Porque a partir do momento que você foi removido, você foi hospitalizado, começa-se um outro processo, uma outra informação. Então nós falamos de 40 e tantas mil, 60 e poucas mil pessoas, que pode ser muito mais. Porque, infelizmente, não são integrados e não dá continuidade nas informações. Né? Não, estou achando bonito aí. Eu só vou esperar a hora que ele falar como que a gente pode ajudar e o município de Itaí... Não, então, pode... é isso que eu ia chegar agora. Viu, Luiz? Não, só vou esperar. Mas eu vou contar uma historinha. Eu estava vindo para cá, cara, para casa do Luiz, e passei ali, você vê na rodovia terceirizada aí, né? Uhum. Mas terceirizada concessionária, né? Então, é terceirizado. Eu estava andando ali, né? Aí vi 2 caras conversando e 2 carros, não sei se era da empresa que tem a concessão, 2 carros que iam trocar a iluminação, o poste de iluminação do trecho da entrada de Itaí ali. Que vamos dizer, essa pista está escura demais. Não, então, né? Calma, vou contar para você porque do trecho ali, e os 2 caras conversando do povão. Aí eu gosto de conversar com o povão. Os caras, aí. Uns chamam pelo apelido, outros chamam pelo nome, outros nem sabem quem somos. Os 2 eu nem conheci. Não sabe o que aconteceu aí, Perpão? Não sei, os 2 carros lá. Os nóia roubaram o fio de cobre. Daqui, da entrada do trevo que sobe para a Vila São Salvador, e os caras falando, até na entrada ali na rotatória do cemitério. Que é no chão, cara. Aí os nóia descobriram, cavocaram, e eles contando. Roubaram tudo aí, tá tudo escuro aí, meu irmão. Os caras vão pôr aí, se continuar no chão, os caras. E vai, os nóia vêm aí de novo, vão cavocar, vão pegar o fio de cobre e vendem. Né? Aí o cara falou, vou contar uma pior pra você. Conte aí. Pior, achei bonito. Então roubaram tudo, eles falam roubar, mas é furto. Né? Mas vou contar uma pra você, conta aí, mano. Um dos nóia, os caras pegaram, saíram correndo e já desceram pra biqueira. Mas um dos nóia, deu um choque, rapaz, ficou no chão. Não tinha costume, o cara falou,
É verdade, mano, Deus ficou no chão, hein? A PM levou o cara por senonha, foi liberado. Eu falei, verdade. Não, e ele tinha fio? Não. Os caras pegaram o fio e tiraram, correram para o biqueiro e deixaram nele. No choque, né? Parece que caiu. E a viatura... Eu não fui conversar com os caras que estavam no balcão refazendo a iluminação, porque eu estava vindo para cá. Mas eu sempre tenho essa curiosidade. E ele chegou, os caras estão falando de meter a mão no fio. Aí ele é no chão, cara. Então fica sem iluminação aí. E trânsito de pessoas pedestres aí, que atravessam, quem conhece está aí, a rodovia divide a cidade. Tem mulheres que saem do trabalho, tem que passar a noite ali. E os nóias ficam ali. Que é aquele trecho, não dá 1 quilômetro, não dá, né? Acho que dali da Paneirona lá. Isso, até aqui no cemitério. E os nóias descobriram como furtar o fio. Mas o pior é que você colocar o fio por cima, eles vão subir lá. Do mesmo jeito. Vão cortar em cima. Do mesmo jeito. Eu acredito que você... O único problema é que o cara que levou o choque, ele vai cair de uma curva. Mas o que pode Itaí ajudar, Silvio? Eu não digo Itaí. Eu não digo Itaí. Eu digo assim, no geral. Mas tem Itaí ajudar, né? Não, é lógico, Itaí... Mas assim, todos os municípios, o que pode ser feito? Você está falando do Detran, da semana do Detran, nós estamos numa semana, né, do trânsito. O que pode ser feito, assim, você com o seu conhecimento técnico da coisa, para que isso flua de uma maneira melhor? Estamos na segunda década, começou em 2021 até 2030. Estamos praticamente há 12 anos já nesse trabalho. Isso. Né? Bom, a semana do trânsito. Para começar a semana do trânsito... começou no dia 18 agora de setembro. E é um alerta, né? Isso, 18 de setembro. Então, assim, a Semana Nacional de Segurança no Trânsito é sempre do dia 18 ao dia 25 de setembro. Todo ano. Ainda tem uma campanha em maio, chamada Maio Amarelo, que é para atenção ao trânsito, que foi desenvolvido pelo Observatório Nacional, Observatório do Trânsito lá, que é aquela entidade do terceiro setor que eu comentei, mas que está sendo abraçada por muitas empresas, inclusive pelos governos, por municípios, através de convênios. A gente viu que a CCR Vias, foram 2 notícias, até que foi citada pelo Portal Notícias, a CCR Vias fez 2 campanhas. Primeiro, afaste-se, instruindo os veículos que passam, enquanto as pessoas estão trabalhando, se afastar o máximo possível do local das pessoas. E uma agora mais recente é o voo de cinto, que é para o uso do cinto. Mas só isso não basta, tem que ter muito mais campanhas. Mas as prefeituras podem fazer convênio com a observatória? Pode ser. Que bacana. Aí que tá. Itaí, vamos usar Itaí, que foi a pergunta de vocês e é onde a gente está debatendo. Departamento Municipal de Trânsito. O Demutran, ele tem por obrigação fiscalizar as vias, as condições das vias, as sinalizações, os pontos... Não é opcional, não é opcional. Os pontos principais e críticos, no caso aí, a condição da via, a condição de sinalização, se ali requer faixa de pedestre, um pare, enfim, toda essa situação. Isso é obrigação do Demutran. Você é técnico e você conhece, a questão do Demutran. Uma vez aqui eu debati a colocação da faixa de pedestre, que nós sempre vemos aqui no centro da cidade, a faixa de pedestre, ela vai no final da rua, Só que Itaí, às vezes tem umas ruas que você tem que entrar para você ver quem está subindo, quem não está, para você poder atravessar com o carro. E muitas dessas vezes você toma a faixa. Sim. Porque você não tem como você não está vendo, você vem cá para você passar e deixar perder, Sim. Seria natural ou não, é possível ou não, que essas faixas de pedestre nas ruas, elas fossem antecipadas, Antecipadas, tipo, o veículo passasse a faixa de pedestre para ele poder ver e a faixa de pedestre ficasse atrás do primeiro veículo que estivesse na frente. É possível isso ou não? É possível. Avaré, por exemplo, tem alguns, ali junto ao centro, tem algumas ruas, algumas esquinas que são dessa maneira. Você entendeu o que eu quis dizer? Não, eu entendi. Assim, ou seja, você tem que ter um espaço após a faixa, isso, para separar seu pedestres,
de pedestre que você que ela vai ficar atrás de você, né? A parte vai ficar atrás do veículo. Isso é o correto, isso é o ideal, tá? Esse é o primeiro ponto. Aí o segundo ponto é, quem que faz as marcações no trânsito, nas ruas, nas vias? É o Demutran ou é os serviços gerais da prefeitura? Eu acho que é os serviços gerais. Então, aí... Mas tinha que ter uma coordenação no Demutran. Então, esse é o ponto. É isso que eu estou falando. As obrigações do Demutran, sabe, de fiscalizar os pontos críticos, como vai ser feito, como vai ser sinalizado e o cumprimento do que está no Código de Trânsito Brasileiro. Porque você vê, aqui em Itaí nós temos umas ruas... Mas, voltando à Semana do Trânsito, você está dizendo que existe esse órgão, Demutran, sim, nos municípios, sim, que poderiam já estar trabalhando a Semana do Trânsito. Sim, deveriam. Mas eles sabem que existe a Semana do Trânsito? Ah, bom, aí eu já não sei. Não sei se você entendeu. Tem o Demutran, começou dia 18. Eu conheço muitos municípios que não tem um Demutran, tem uma Secretaria Municipal de Trânsito. Isso, conheço também. Entendeu? Eu ia citar lá na frente. É uma Secretaria Municipal de Trânsito, que é um órgão... Inclusive tem motos de trânsito. Tudo. E eles fazem esse trabalho, né? Quer ver? Vou te dar um exemplo. Para não ficar aqui em São Paulo, próximo, para dizer... Campina Grande. Eu não conheço a cidade de Campina Grande. Mas eu sei que lá tem um trabalho que já foi premiado, certo? De segurança no trânsito, que a Secretaria Municipal de Trânsito implantou e tal, tudo mais, certo? Só usando como exemplo. Eu estive num congresso, acho que uns 4 anos atrás, mais ou menos, onde estava o secretário municipal de trânsito, lá de Campina Grande, de outras cidades, certo? Que foi sediado na cidade de Paulínia. Paulínia também é uma cidade exemplo. Mas Paulínia é riquíssima. Desculpa que os caras falam. Gente, a questão não é dinheiro. É questão de vontade, organização. Fiscalização, certo? Uma coisa que, certo? Agora vai falar um pouquinho o cidadão, o filho de Itaí, o cara que bebeu da água da biquinha, certo? E também o assessor da vereadora. Desde que a vereadora entrou, a Lauriane, certo? Um dos primeiros projetos dela, um dos primeiros requerimentos, das primeiras indicações foi, primeiro, melhorar a qualidade do local de exames para o CFC trabalhar, certo? Preparar os alunos e tal, tudo mais, e para que se faça uma prova prática eficiente e verdadeira, sabe? Com qualidade. Já foi feito lá. Isso em janeiro do ano passado. Que ela indicou. Que ela indicou. Ela, Coutinho e tal, enfim, tal. Mas até agora continua assim do mesmo jeito, tá? Outra coisa, tirar o trânsito daqui de dentro, passando pela principal via que nós temos, que é a Avenida Santo Antônio, que passa de frente à igreja, à escola, sabe? Olha o perigo, não é nenhuma e nem duas. E o que pega esse subidão então, aí, o risco de voltar... Sim, quantos acidentes já tivemos? Foi um dos requerimentos dela junto ao Executivo, ao Demutran, para que mostrasse a estatística, o que está acontecendo, como aconteceu, quantos acidentes já teve e tal. Nada de informação. Ela indicou que fizesse o anel viário ali pelo Estrada do Bicudo. Bicudos e tal, tudo mais. Apresentou o projeto com foto, com tudo. Ou seja, ainda estamos no atual mandato. Então vamos aguardar. Mas aí, tudo isso, na realidade, o Demutran tem que ter essa informação na ponta da língua, tem que informar, certo? Documentar, informar isso para o Legislativo, informar isso para o Executivo, apresentar as propostas. Semana do Trânsito, eles têm que ter conhecimento, certo? Essa é a função. Eu acredito, pelo menos... Eu não vejo nada nessa vejo, certo? Fazer um trabalho em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, sabe? Fazer um trabalho, Polícia Militar, certo? Perfeito. Polícia Civil, com fiscais, o departamento de cultura, para fazer uma coisa lúdica, sabe? Para as crianças e tal, tudo mais. Ensinar as crianças que não é sair da escola correndo e atravessar a rua, sabe? Conscientização.
placas, banners, outdoors. Secretaria de Educação por monitora, com aquela placa. Sim, alguma coisa nesse sentido, sabe? Que para educar, nós temos aqui transporte escolar municipal, temos transporte escolar terceirizado. E aí, como que tá? Esse pessoal tá dentro da legislação pertinente? Né? Eu vou tocar esse assunto, mas eu tô falando sério. Todo mundo está treinado, está qualificado, os monitores e tal, tudo mais, os condutores, tá todo mundo certinho, né? Todo mundo sabe que o exame toxicológico, que antes já existia, mas não existia tanta cobrança, e que agora, se você não estiver com ele dentro do período de 3 anos, perfeito, atualizado, 1 ano e meio você tem que refazer ele. E se você não fizer, não for pego fiscalização, quando você for renovar a sua CNH e tiver vencido, automaticamente no balcão administrativamente vai ser emitida uma multa, e é altíssima, a sua CNH vai ser tomada, vai ser retida, você vai ter que passar por todo o processo, vai ter que fazer o exame, vai ter que tirar sua CNH de novo, vai ter que pagar aquela multa altíssima. Olha o tamanho do prejuízo. Então tudo isso precisa ter conscientização, precisa ter um trabalho, ou o Demutran precisa fazer uma parceria com a Polícia Militar, que tem convênio para multar. Com o próprio município. O município. Porque são inúmeros veículos hoje, né? Sim. Olha quanto de IPVA acaba arrecadando, de licenciamento, tudo isso. Não, e os próprios municípios, os veículos do município hoje é um número absurdo. Né? Mas pode fazer, viu? Pode firmar aí com o Sistema S, SESC, Senat, treinamentos, campanhas, né? Com entidades do terceiro setor, entendeu? Aproveitar essa semana de 18 a 25, né? Aliás, fazer isso durante o ano todo, mas fazer com maior ênfase nesse período agora. Isso seria bacana, isso seria importante, baixar esses números todos. Quantas vidas de itaienses foram ceifadas? Olha que acidente que nós tivemos aí há 2 anos atrás, pelo amor de Deus, sabe quantas vidas foram ceifadas? Agora, se tem um trabalho, é de formiguinha, mas é martelando. Mas como você disse, são 12 anos. São 12 anos, né? Agora, só quero fazer um ponto aí. 25 de setembro, certo? Dia Nacional de Segurança no Trânsito. O último dia, certo, da semana é considerado, o dia 25, como o Dia Nacional de Segurança do Trânsito. Por quê que foi escolhida essa data? Porque foi no dia que foi promulgado o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503. No dia 25, o dia que foi promulgado. Por isso, o dia 25 de setembro é o Dia Nacional de Segurança no Trânsito. E é por isso que existe essa semana de campanhas e conscientização de segurança no trânsito. Então, nós já estamos com 1 minuto e 7 de quase 8 de podcast. O assunto é interessantíssimo. E nós vamos voltar a tocar nesse assunto, mesmo fora da semana de trânsito. Sim. Porque eu acho que toda informação... Nós estamos na década de trânsito? Nós estamos na década. Temos mais 8 anos para fazer, mas no mínimo. Mesmo que não fosse, sim, todo dia é importante instruir sobre isso. Uhum. Nós vamos nos despedindo por hoje, dizendo o seguinte, domingo 25? Domingo, dia 25 de setembro, Dia Nacional de Segurança no Trânsito. Faça a sua parte então, tá bom? A gente vai fazer a nossa. Um abraço, fiquem com Deus. Silvio, obrigado pela presença. Você é sempre bem-vindo. Obrigado. Eu sei que você sempre, quando vem, nosso podcast tem audiência, porque o assunto é bom. Obrigado. Eu que agradeço. Pedro Paulo. Você me cortou aqui, tchau pra todos. Eu não cortei. Eu não cortei. Por que não? Eu impedi que você falasse besteira. Pedro Paulo, um abraço como sempre. Obrigado pela participação. Você é sempre meu fiel escudeiro. Pessoal, um beijo no coração, fiquem com Deus, juízo, domingo principalmente, ok? A hora que pegar o veículo, se cuide. Abraço, cuide da família, cuide de todo mundo, cuide você do trânsito. Dirija com atenção e o cinto de segurança sempre. Isso, ok, abraço, fiquem com Deus, beijo no coração, tchau, tchau.